Aqui eu fiz algumas... eu acho que esse slide, os dois próximos são os mais interessantes. Eu fiz uma matriz, tem que melhorar um pouquinho, mas já dá para ter uma noção. No eixo Y, a gente tem o módulo de elasticidade do material, né? E no eixo X, a gente tem o limite de resistência à tração. E aí, a gente classificou diferentes polímeros e colocou eles nessa matriz, né? Para enxergar aonde que esses materiais se colocam, tá? Então, aqui em cima, ó, eu separei alguns para a gente poder ter boas referências, né? Aqui em cima a gente tem o PIC com fibra de carbono, né? E o cinzinho aqui, uma poliamida de alta temperatura com fibra de carbono também. Aqui a gente tem o ULTEM, ou PEI, com fibra de carbono, tá? À direita, em cima, o amarelinho. E aqui embaixo a gente tem o poliestireno de alto impacto, para dar de exemplo aqui, tá? É o PSAE. Então, o que acontece? Os materiais que são os materiais de alto desempenho, eles fatalmente estarão ou mais à direita ou mais acima, né? E isso falando de mecanicamente, né? Mas segue mais ou menos uma regra, se você pegar tanto o ULTEM quanto o PIC, são materiais inertes, materiais com resistência química excelente, com elevada resistência à temperatura, a gente vai mostrar também um pouquinho. E mais para baixo, a gente tem todo aquele time do meio do caminho, né? Temos um aqui, ó, esse cara aqui é eu não sei se ele não é o flúor, ele é o PIC sem carga, né? Então, ele tem um limite de resistência elevado, mas aqui com uma rigidez menor, né? Lógico, o carbono, ele confere rigidez. E aqui para trás, nesse bolo aqui, a gente tem a poliamida, uma poliamida com 10% de fibra de carbono, o PSU, o PEI mais fácil de lidar, que é o 9085, enfim. Então, assim, para a gente classificar os materiais, eu coloquei aqui em cima, ó, referência, o alumínio tem como limite de resistência entre 55, um alumínio quase puro, né, não necessariamente uma liga, tá? Uma resistência entre 55, limite de resistência 55 a 110 megapascal. Então, a gente tem materiais aqui, ó, que estão com esse limite acima. Então, o ULTEM com fibra de carbono, ele ultrapassa esse limite aqui do alumínio. Assim como a elasticidade do alumínio, não numa liga, só do alumínio, 7.030 megapascal. Então, a gente tem materiais aqui que se comparam a alumínio, né? E outros no limite de resistência ok, mas não necessariamente na elasticidade, tá? Então, assim, a gente já consegue, com polímeros de alto desempenho, encontrar alguns substitutos ao alumínio, e isso traz algumas vantagens quando você tem a impressão ou aditiva para te ajudar, né? Quer dizer, muito comum, o PIC é um material hoje muito usinado, né? E dependendo da complexidade da peça, você pode, pura e simplesmente, substituir a impressão, que vai ser um processo mais barato e mais rápido do que usiná-la, né? No caso do PIC. Aqui eu coloquei a outra vantagem, né? O alumínio em relação a esse termoplástico de alto desempenho. Então, o peso específico aeroespacial se preocupa muito com isso, inclusive já fabrica peças por impressão para colocar dentro do avião em ULTEM, né? O alumínio hoje tem 2,7 gramas, hoje, ele tem 2,7 gramas por centímetro cúbico, e o termoplástico de alto desempenho em torno de 1,3, na metade. Aqui um pouquinho mais, a gente falando aí eu fiz a mesma coisa, mas em relação ao processo. Então, embaixo, no eixo X, tem a temperatura do bico da máquina para processar, para você fundir o material, e no eixo Y, a temperatura da mesa, né? Os materiais de alto desempenho, normalmente, eles vão estar nesse quadro vermelho, né? Em que as temperaturas de bico e de mesa estão lá em cima.
né? A gente tem materiais intermediários e tem os materiais mais tranquilos para a gente processar embaixo. Uma terceira matriz que eu montei, que são na aplicação e no processamento. O que eu fiz? Eu fiz o gráfico e criei alguns quadrantes aqui para posicionar, né, os materiais. Então, a gente tem no eixo Y a temperatura de transição do material, então é o momento em que as cadeias dos polímeros se desorganizam completamente. Então, se você tem materiais semicristalinos, eles têm uma certa organização, e essa organização confere a eles resistência à temperatura, resistência mecânica, enfim, diversas características. Quando essa organização das moléculas se desfaz, você passa pela temperatura de transição. Normalmente, quanto maior a temperatura de transição, do ponto de vista térmico, mais exigente é o material, tanto para aplicação quanto para processamento, né? E aí, eu coloquei, então, uma linha aqui na temperatura de transição em torno de 115 graus, e embaixo a gente tem o HDT. O HDT é em que temperatura, sob uma tensão de 0,45 megapascal, aquele corpo de prova vai falhar, vai ceder, né? Então, aqui dá uma temperatura em torno de 150 a 160 graus, nessa linha aqui, né? E aí você vê, à direita e acima, a gente tem os materiais de alto desempenho, né? E abaixo, à esquerda, a gente tem materiais mais tranquilos, tanto para aplicação, ou seja, não vai atender grandes demandas, e mais tranquilos para processar. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!